Vou agora falar da concavidade e pontos de inflexão de uma função. Nós poderemos também fazer o estudo de uma função relativamente às concavidades e pontos de inflexão recorrendo à derivada, mas desta vez recorrendo à segunda derivada. Nós já vimos que a primeira derivada dá para estudarmos a monotonia a extremos, onde é que uma função cresce, decresce, onde é que poderá ter um máximo ou um mínimo. E agora vamos ver que através da segunda derivada, fazendo a segunda derivada, e eu vou procurar ser intuitivo nesta explicação, poderemos tirar outras conclusões da função, que é saber a concavidade. Vamos ver o que é isto da concavidade, em primeiro lugar. A concavidade e pontos de inflexão, eu vou já aqui ao gráfico para ser mais fácil. Portanto, o que é a concavidade? Concavidade é esta parte que está aqui, digamos, dentro da função. Nesta parte que está a vermelho, a concavidade será esta que eu estou aqui a assinalar. Digamos que é concavidade, cova, há aqui uma covinha, não é? No caso de passarmos aqui para a parte verde, a concavidade já é o que está aqui na parte de cima, não é? Portanto, será então a cova. Pronto. O que é que está definido? Neste caso vermelho, a parte vermelha da função tem a concavidade voltada para baixo. Está voltada para baixo, como poderemos aqui observar. Isto tem que estar assim definido, ok? Não poderemos fazer confusão. Nesta parte verde, a concavidade já está voltada para cima. E portanto é preciso terem noção isto o que é a concavidade e para que lado está voltada, porque a segunda derivada é isto que nos vai dizer de uma função. Já este ponto aqui, que está aqui marcado, x1, f de x1, reparem que é o ponto onde muda de concavidade. É este ponto que chamamos ponto de inflexão. Ponto de inflexão, vulgarmente representado por PI, com uma abreviatura, que é o que vamos começar a fazer nas aulas práticas, né? Ponto de inflexão. E portanto chamamos ponto de inflexão aos pontos onde muda de concavidade, onde uma função muda de concavidade. Agora, eu vou procurar dar aqui uma noção intuitiva de concavidade para vermos aqui uma situação. Eu vou passar primeiro a explicar aqui qual é a relação entre função, aliás, segunda derivada e concavidade. Então, a relação é esta. Eu depois passarei a explicar então melhor, mas portanto, existindo a segunda derivada e se for menor do que zero, se tiver um valor negativo, nós sabemos que a função tem então a concavidade voltada para baixo. Pelo contrário, se a segunda derivada for positiva, nós temos a concavidade voltada para cima. E se a segunda derivada for zero ou não existir, poderemos ter um ponto de inflexão. Poderemos ter ou não. Também há aqueles casos particulares em que podemos não ter, mas também poderá existir. É claro que terá que mudar de sinal a derivada, como vimos também no caso da monotonia, só existia máximo ou mínimo se mudasse de sinal, não é? E aqui irá acontecer o mesmo. Agora, antes de avançar, vou dar então aqui uma ideia intuitiva. Reparem uma coisa, porque é que a segunda derivada terá que ser negativa para a concavidade estar voltada para baixo e vice-versa? E positiva para estar para cima e assim. Bom, quando nós queremos estudar a concavidade e pontos de inflexão, nós temos que fazer a segunda derivada, não é? E a segunda derivada é o quê? Nós temos a função f de x, fazemos a primeira derivada, f' de x, e fazemos a derivada desta, que dá o f duas linhas de x, não é? Portanto, fazer a segunda derivada é fazer a derivada novamente da primeira derivada. E portanto, reparem que a segunda derivada é a primeira derivada da primeira derivada. É importante ter em consideração esta relação, ok? Ou seja, a segunda derivada diz-nos as concavidades e pontos de inflexão da função, mas também nos pode dizer quando é que a primeira derivada cresce ou decresce. E reparem que eu agora vou aqui dar uma noção intuitiva sobre isto, tendo em conta, mais uma vez, partimos sempre do mesmo princípio, que são as retas tangentes. Vamos imaginar aqui as retas tangentes à função em vários pontos para ver o que está a acontecer. Nós temos aqui as retas tangentes, vou aqui representá-las, agora faço aqui esta. Estou a fazer aqui retas tangentes. O que é que está a acontecer às retas? Elas estão a ficar cada vez mais deitadas, não é? Estou a dizer deitadas na horizontal, à medida que me aproximo aqui do máximo. E nós até já sabemos que no máximo a reta tangente é uma reta mesmo horizontal, por isso é que o seu declive é zero, não é? O declive é zero, temos uma reta horizontal. Ou seja, a primeira derivada em termos de monotonia está a acontecer o quê? Está a decrescer. O declive destas retas está a diminuir, não é? O declive destas retas está a ir para aqui. A reta está a ficar menos inclinada, tem um declive cada vez menor, até chegar aqui a zero, e depois passa a ser negativo, não é?
O declive da reta tangente passa a ser negativo. Ora, isto tem a ver com monotonia, não é? Monotonia da função. Mas também poderemos concluir daqui que a primeira derivada, neste momento, na parte vermelha, a primeira derivada é decrescente. Se a primeira derivada decresce, então a derivada dela, que é a segunda derivada da função, terá que ser negativa. Ok? Lá está, segunda derivada aqui negativa. Bom, eu não sei, esta ideia intuitiva, não sei se será fácil de perceber ou não, eu espero que sim. Vou fazer o mesmo aqui para a parte verde. Reparem, nós estamos aqui agora na parte verde, os declives das retas, vou só fazer aqui mais um. Temos aqui os declives das retas tangentes, até que chegamos aqui a este ponto e teríamos aqui este declive, tenderia a ficar mais ou menos assim, não é? Vamos fazer aqui uma separação. E o que é que acontece agora aqui na parte verde? Vamos fazer declives de retas tangentes, que é a primeira derivada, não é? Eu ao fazer estas retas e a pensar nos declives delas, estou a fazer a primeira derivada. Vou agora fazer aqui neste ponto também. Vou fazer neste, que é então o mínimo, a reta ficará assim horizontal, não é? Então, e estes declives são o quê? Daqui do ponto amarelo para a frente são negativos. São negativos, estão a caminhar assim neste sentido, até que fica zero e depois passa a ser positivo, não é? Ou seja, os declives destas sucessivas retas que eu estou aqui a fazer, neste momento já estão a crescer, não é? Agora aqui os declives já estão a ficar cada vez maiores, a crescer. Do ponto amarelo para a frente, do ponto de inflexão para a frente, os declives estão a ficar cada vez maiores, estão a crescer. Ou seja, a primeira derivada, que é igual ao declive da reta tangente, está a crescer. Se está a crescer, a derivada dela, que é a segunda derivada da função, tem que ser positiva. Ok? Estamos então aqui a ver uma ideia intuitiva da segunda derivada. E pronto, o que nós temos que saber é isto. Segunda derivada negativa, concavidade voltada para baixo. Segunda derivada positiva, concavidade voltada para cima. Se for zero, teremos então a mudança de concavidade, que é então o ponto de inflexão. Nós também poderemos e devemos organizar isto da segunda derivada numa tabela, portanto, idêntica à tabela da primeira derivada, mas desta vez aqui na segunda linha, em vez de estar f', em vez de estar primeira derivada, teremos segunda derivada. E, é claro, a relação entre a função e a derivada já não será a mesma. Se for negativa, temos concavidade voltada para baixo. Se for positiva, concavidade voltada para cima. Aqui já não vemos monotonia. Aqui vemos concavidades e respectivos pontos de inflexão. Mais uma vez, para encontrar este x1, o que tínhamos que fazer era f duas linhas de x igual a zero. Calcular os zeros da segunda derivada e metíamos aqui na tabela. Poderia dar mais do que um até, não é? Portanto, quando pretendemos fazer o estudo das concavidades e pontos de inflexão, o que é que nós fazemos? Segunda derivada, primeira coisa, derivar duas vezes, não é? Depois zeros da segunda derivada, ou seja, f duas linhas de x igual a zero, resolvemos, e os zeros que derem aqui são os que vêm aqui para a tabela. E por fim, fazemos a tabela, que é o que está aqui representado ao lado, exemplificado, e respondemos. Como é que damos a resposta? Dizemos assim, f de x tem a concavidade voltada para baixo. É claro que no teste isso será escrito, né? Concavidade voltada para baixo em menos infinita x1, está aqui, e concavidade voltada para cima em, aqui não existe x2, ok? É x1, é sempre x1, voltada para cima de x1 a mais infinito, ok? Poderemos ter também que dar esta resposta, é importante, se nos for pedido, não é? Devemos estar atentos a isso. Os pontos de inflexão, qual é o ponto de inflexão? É o x1, f de x1. Para calcular este y, temos que ir à função substituir o x por x1, ok? À função inicial. Reparem, esta é a nossa função inicial, eu iria substituir o x1 aqui na função e ia-me dar o f de x1. E tinha então o ponto de inflexão. Bom, penso que é isto, então agora na parte prática iremos abordar os exercícios de anteriores exames e testes intermédios para melhor praticarmos esta matéria.